Então, uma vez mais, bom dia a todos os irmãos, aqueles que entretanto chegaram também. Nós vamos dar seguimento à série de mensagens que temos vindo a trazer à Igreja, baseadas no Evangelho de Lucas. Então ainda continuamos no capítulo 14 de Lucas. Os irmãos podem abrir no Evangelho de Lucas. Hoje iremos concentrar-nos em Lucas, capítulo 14, os versículos 25 até ao versículo 35. Esta passagem vai falar-nos de um desafio lançado por Jesus, e esse desafio é um convite que não é um convite muito fácil, mas é uma chamada de Jesus para uma entrega total, completa, uma entrega radical, podemos mesmo assim dizer. E vamos então ler o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não conseguiu acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 25 começa logo por dizer que Jesus era seguido por uma grande multidão. Uma grande multidão. Se fosse hoje, nós diríamos que Jesus teria muitos seguidores. Eu não percebo nada de redes sociais, mas sei que há muitas redes sociais. E há sempre gente a seguir outra gente, não é? Há pessoas a seguir outras pessoas. E há aquelas pessoas que têm, por exemplo, assim uns 100 seguidores, não é? E há outros que têm 100.000. E há outros que têm mais de 100.000, não é? Agora a pergunta que se faz é: eu não sei quantos é que vocês têm de seguidores, eu não consigo ver isso, mas se calhar aí alguns têm muitos seguidores. Todos esses seguidores são amigos, todos esses seguidores conhecem a pessoa, todos esses seguidores têm alguma intimidade, algum compromisso? Realmente não. E Jesus tinha muitos seguidores, não era nas redes sociais, mas era atrás dele. Atrás dele muita gente seguia. Diz aqui que, no versículo 25, uma grande multidão o seguia, ia com ele, ia atrás dele, ia ouvindo. E Jesus volta-se para a multidão, diz, voltando-se, disse-lhes. Ou seja, apesar de ser seguido por muita gente, por multidões, Jesus vira-se para eles, como que enfrentando-os, olhos nos olhos, e confrontando-os com alguma coisa que era muito importante. E o que era muito importante era um grande desafio. O desafio para se tornarem discípulos. Ou seja, eram muitos seguidores,
mas ele desafiou-os a irem mais além. Além de serem seguidores, serem discípulos. Este desafio que Jesus fez àquela multidão é o mesmo desafio que o Senhor faz hoje, que Ele coloca a milhares de pessoas. Hoje é domingo, as igrejas, um pouco por todo o lado, umas com mais, outras com menos, nós poderíamos dizer que milhares e milhões de pessoas estão a seguir a Jesus. Mas quantos são discípulos de Jesus? Nós tivemos que desdobrar o nosso culto em 2, porque já não cabíamos todos aqui. Quantos são discípulos de Jesus? Essa é a pergunta que Jesus e o desafio que Jesus faz. Há diferença entre ser seguidor e discípulo. Jesus quer mais do que seguidores, Ele quer discípulos. Naquela grande multidão de seguidores, a grande maioria seguia a Jesus para receber dele benefícios, mas poucos estavam dispostos a fazer sacrifícios. E ao discípulo exige-se sacrifícios. De um modo geral, nós podemos dizer que a diferença que há entre seguidores e discípulos é que, muitas vezes, na multidão dos seguidores, nós encontramos pessoas que foram convencidas de que Jesus realmente era a figura importante que deve ser seguida. Mas, para ser discípulo, não é necessário, não chega a ser convencido. É necessário ser convertido. Ou seja, é necessário mudar o seu coração e mudar o seu comportamento. Os seguidores normalmente confundem crença com fé. Fé exige entrega, fé exige confiança total, aceitação completa. A crença é apenas acreditar que Ele tem poder, acreditar que Ele faz qualquer coisa. Muitos seguidores confundem emoção com o toque do Espírito Santo. Porque sentiram alguma coisa, acham que foi o Espírito Santo. Mas a emoção é algo que enche e desaparece, passa. O toque do Espírito permanece. Seguidores confundem desejos do seu coração com a vontade de Deus. Muitas vezes querem tanto uma coisa, desejam tanto uma coisa e pensam que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Confundem sonhos pessoais com a voz de Deus. Então nós não podemos ser considerados discípulos enquanto tivermos esta confusão na nossa mente. A verdade é que os seguidores de Jesus são pessoas sem compromisso. Seguidores de Jesus são pessoas descomprometidas com Deus, descomprometidas com a sua palavra, não têm compromisso com a palavra de Deus. E isso leva a que muitas vezes na multidão dos seguidores apareçam e surjam escândalos na própria igreja, enfraquecimento da mensagem do Evangelho, porque há muitos seguidores e poucos discípulos. Então o nosso desafio hoje para cada um de nós é não sermos apenas seguidores, mas sermos discípulos de Jesus. E o texto começa a dizer o que é isso de ser discípulo. Ser discípulo tem um custo. Há um custo, há um preço alto a pagar. Para ser discípulo, diz os versículos 26 e 27, que tem de estar disposto a pagar esse preço, e esse preço é algo que muitas vezes dói. Não é fácil. As palavras do Senhor Jesus aqui, mais uma vez, foram duras, foram radicais e foram frontais. Não é por acaso que Jesus diz aqui 3 vezes. No versículo 26, ele diz, não pode ser meu discípulo. No versículo 27, ele volta a dizer, não pode ser meu discípulo.
No versículo 33 ele diz, não pode ser meu discípulo, enfatizando assim dessa maneira que não é fácil ser discípulo de Jesus. Primeiro Jesus diz que se não se aborrecer a família, não pode ser seu discípulo. Depois Jesus diz que quem não tomar a sua cruz não pode ser seu discípulo, no versículo 27. E no versículo 33, Jesus diz que quem não renuncia a tudo o que tem, não pode ser seu discípulo. Agora, nós temos que analisar estas palavras de Jesus, porque as palavras são muito duras. E a palavra aqui, aborrecer, é quase como tem o significado de odiar. À primeira vista, quando o Senhor diz que nós temos que aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, ou seja, a própria família, à primeira vista, as palavras de Jesus podem soar assim muito duras e até contraditórias com outros ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus. Mas Jesus não está a encorajar o ódio à família ou o desprezo à família. Como é que Jesus poderia fazer isso e contrariar assim o 5º mandamento, por exemplo? O 5º mandamento, agora os irmãos começam a pensar, qual é o 5º mandamento? Não é? Honra teu pai e a tua mãe. Não é? Então como é que Jesus iria contrariar a palavra de Deus dizendo aborreçam o pai e a mãe? Talvez não seja aquilo que nós estamos a pensar, que Jesus está a dizer. Como é que Jesus iria dizer para aborrecer, para odiar pai, mãe, mulher, filhos, quando é Ele mesmo que diz para amarmos até os inimigos? E a família não é nossa inimiga. Portanto, Jesus nunca iria ensinar isso. Aliás, em Marcos, no capítulo 7, se alguns irmãos até quiserem ler esse texto, podem ler comigo. Marcos, no capítulo 7, no versículo 10 a 13, Jesus até foi muito mais crítico, aliás, foi crítico em relação àqueles que desprezavam a família com a desculpa de que estavam a servir a Deus. E ele não se contradiz. Marcos 7, 10 diz assim, porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, e este vós era aos escribas e aos fariseus a quem ele estava a falar, porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então o Senhor acusa os escribas e os fariseus de invalidarem a própria palavra de Deus, o próprio mandamento do Senhor, quando alguns diziam para não assumirem a responsabilidade de cuidar do pai, de cuidar da mãe, de dar assistência. Aquilo que eu te podia dar a ti, eu dou para Deus. Isto é corbã, ou seja, é oferta ao Senhor. Então Jesus criticou isso. Como é que ele podia estar aqui a dizer que não pode ser seu discípulo quem não desprezar, não é? Quem não aborrecer o pai e a mãe? O que Jesus realmente está a dizer tem a ver com prioridade no amor. O mandamento do Senhor é também que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus 10, no versículo 37, esclarece quando diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que o Senhor Jesus está aqui a dizer é que o amor a Jesus tem que estar à frente, o amor a Deus tem que estar acima de qualquer outro amor. Esse sim pode ser seu discípulo. Agora, isto não é fácil. Amar a Deus mais do que amar um filho, uma filha. Amar a Deus mais do que amar o pai ou a mãe. Amar a Deus mais do que amar a nossa família. Muitas vezes nós somos confrontados entre a vontade de Deus e a vontade da família.
Os irmãos sabem que a verdade é que muitas vezes a própria família é obstáculo para servir e para seguir a Jesus. Nós conhecemos muitos casos de jovens que se convertem e a família fica zangada. Arranja maneira de impedir que eles vão à igreja, que sigam a Jesus. Nós sabemos que muitos jovens, às vezes, quando decidem seguir ao Senhor e dar toda a sua vida para servir, a família fica aborrecida. Mas porquê? Tinhas um futuro tão promissor e agora vais ser missionário? Então, muitas vezes, a própria família entra em choque com a vontade de Deus, com o seguir, com o ser discípulo de Jesus. E é nessas alturas que o Senhor Jesus diz: agora mostra que és meu discípulo. Quem é que está à frente? Quem é que vai, então, ter mais peso na tua decisão? A família, se estiver à frente, nós já estamos a violar os 10 mandamentos. Logo o primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, à minha frente, em primeiro lugar. Mas aqui há um outro lado. Há o lado daqueles que também, tal como os escribas e os fariseus, também se aproveitam do ensinamento de Jesus para distorcer e fugir da família, não é? Eu tenho que amar mais a Cristo. Então, irmãos, eu não estou a inventar, porque eu já tive esta conversa, ou melhor, já houve pessoas que tiveram esta conversa comigo. Várias pessoas. Eu quero ser missionária. O impedimento é o meu marido. Mas eu acho que tenho que deixar o meu marido para ir trabalhar em missões. Sabe o que é que essa pessoa estava a dizer? Eu já não aguento o meu marido e a melhor maneira é ir servir a Deus. E não é isso que Jesus está a falar. Então temos aqui os dois lados, não é? Os dois lados. Mas isto é verdade, isto já aconteceu, eu já tive esta conversa. Deus, quando chama alguém que é casado, nunca chama só um. Nunca chama o marido e não chama a mulher. Nunca chama a mulher e não chama o marido. Porque Deus não divide famílias. Então, aborrecer a família é simplesmente não ter ninguém da família, daqueles que mais chegados são, daqueles que mais próximos estão a nós, à frente de Deus. O amor ao Senhor tem que estar acima de todas as coisas. Esse é seu discípulo. Esse pode ser seu discípulo. Porque o Senhor diz aqui não pode ser quem não aborrecer, quem não colocar em segundo plano tudo aquilo que é muito importante para nós, todas aquelas pessoas que são muito importantes para nós. Mas depois Jesus diz, mais do que a família, aquele que não aborrecer a sua própria vida, ou seja, aquele que tiver a sua própria vida, os seus próprios interesses à frente de Deus, também não pode ser seu discípulo. Por isso ele usa aqui a expressão, se alguém, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O desafio à renúncia é também a renúncia de si mesmo. Nem a sua própria vida será mais importante que Cristo. O que é isto, tomar a cruz? É aceitar sofrer pelo Evangelho. É renunciar à sua própria vontade. É estar disposto a sacrificar conforto, planos pessoais e até sonhos seus por causa do reino de Deus. Colocar o plano de Deus na minha vida à frente dos meus planos para a minha vida. Isso é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ser seu discípulo, segui-lo verdadeiramente. Então, é mesmo radical. Nem a família, nem a própria vida, nem nada. Porque no versículo 33 o Senhor diz, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós somos desafiados, irmãos, para ser discípulo, a uma renúncia total, completa. Não é apenas abrir mão de bens materiais, mas também de toda a segurança pessoal, de projetos próprios, de vontades e caprichos nossos, de conforto, de bem-estar, colocando Cristo acima de todas as coisas. Paramos aqui um pouco e pensamos, eu estou a ser
um seguidor de Jesus apenas? Ou eu estou a ser um discípulo de Jesus? No meu coração há esta vontade, este desejo, esta disponibilidade para renunciar tudo e colocar o Senhor à frente de tudo? Se ainda não há, as palavras de Jesus são: não podes ser meu discípulo. Agora, esta é uma decisão importante. Seguir a Jesus é fácil, é ir atrás, é ouvir, é gostar do que se ouve. Ser discípulo tem de ser pensado. Ou seja, eu comecei por dizer que ser discípulo tem um custo. Agora, para ser discípulo, é importante calcular o custo. E aquilo que o Senhor Jesus diz agora, ao falar do custo, ele usa duas parábolas. A do homem que vai construir uma torre e a parábola do rei que vai à guerra. E o ensinamento aqui é claro: ninguém começa algo grande sem antes avaliar o custo. Fazer os cálculos para saber se consegue chegar ao fim. E o ensinamento aqui também é claro. Nós não podemos ser precipitados ou levianos na decisão de ser discípulo de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos e vemos e somos abordados por pessoas que eu quero, eu vou, eu faço. Está tudo a arder já ali. É um fogo consumidor. Passado uma semana ou 2 ou 3, então vamos? Entretanto, não é? Então, antes de seguir, faça o cálculo. Veja como é difícil. Mesmo na igreja, às vezes, eu quero fazer, faço um apelo para servir aqui ou servir ali. Eu vou. Passado um tempo, mas isto é tão difícil. Mas isto é tão complicado. Mas eu não consigo. Então, o que o Senhor Jesus está aqui a dizer é: antes de tomares a decisão de ser discípulo, consciencializa-te de que é difícil e calcula se vais chegar ao fim, se vais aguentar. A decisão não pode ser um impulso, não pode ser emocional. A decisão de ser discípulo de Jesus tem de ser pensada, tem de se pensar no preço a pagar e calcular se vamos conseguir pagar esse preço. Não pode ser tomada de ânimo leve, imprudente, motivada por uma simples emoção. Porque quem é motivado por uma simples emoção, um empolgamento do momento, na hora da provação, desiste, desaparece, não se vê mais. Por isso Jesus diz, lá em Lucas, no capítulo 9 e no versículo 62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Tem de pensar seriamente. Então a pergunta é: estou disposto a entregar tudo? Ou depois eu entrego e depois a meio do caminho vou lá buscar? Não é? Estou disposto a entregar tudo? Estou disposto a abrir mão daquilo que for preciso para ser fiel à chamada do Senhor? Já calculei o quanto isso me vai custar? Aceito esse preço? São perguntas que nós temos que fazer antes de decidir ser discípulo de Jesus, para não voltar para trás. Agora, o Senhor Jesus conta uma outra parábola. Se ele diz, o preço é alto, calculem bem se vão conseguir chegar ao fim, se vão conseguir pagar o preço, mas também fica uma advertência. E a advertência é a parábola aqui do sal. É a referência ao sal. O valor do sal. Ele diz, já no fim deste texto, no versículo 34, bom é o sal, mas se ele for insípido ou degenerar, com que se adubará. Então, o sal. Jesus conclui falando sobre o sal. Ele diz que o sal é bom, mas se não tiver sabor, se não tiver as qualidades do sal bom, o que é que vai acontecer? O sal tinha várias utilidades naquela época, mas há 3 que eu gostaria aqui de salientar. Uma delas era preservar. A carne, por exemplo, os alimentos, eram deixados em sal para manter, para não se deteriorar, para manter as suas qualidades, para não se estragar. Então, uma missão do discípulo pode ser esta, como sal.
é manter, é preservar aquilo que é bom, a palavra, não deixar que que a situação à nossa volta, o mundo à nossa volta, se deteriore mais do que já está. Outra qualidade ou outra utilidade do sal era temperar, dar sabor. Dar sabor. Ainda hoje nós gostamos das coisas com um bocadinho de sal, não é? Dar sabor, temperar. Outra era também como medicamento. O sal era usado para desinfetar e para limpar, para tratar de feridas. E por essa razão, o sal tinha muito valor. Por isso o Senhor diz aqui, bom é o sal. O sal chegava mesmo até a ser usado como moeda de troca, devido ao valor que tinha. Às vezes as pessoas preferiam receber 1 saco, 2 sacos de sal em pagamento por outra coisa, do que receber dinheiro, porque o sal fazia muita falta, tinha muito valor. Então, o que o Senhor Jesus está aqui a dizer quando usa o sal é que um discípulo dele tem muito valor, tem muita utilidade para preservar, para temperar e até para limpar feridas neste mundo. Mais uma vez nós temos de lembrar a diferença entre um mero seguidor e um discípulo. O seguidor é como o sal insípido, é como a água morna, sem aquelas propriedades que fazem a diferença. O seguidor não faz nada, apenas assiste. O seguidor não serve. O seguidor não altera, não tempera, não cuida, não contribui para mudança nenhuma. Então podemos dizer que no reino de Deus o seguidor é inútil. É inútil, não faz nada. Agora, o verdadeiro discípulo, ele é chamado para ser diferente e para fazer a diferença. O verdadeiro discípulo contribui para que a igreja, para que o mundo à sua volta não se deteriorem, para preservar a sã doutrina, a ética, a moral, tempera o mundo ao seu redor com a esperança, com a justiça, o amor, com o fruto do Espírito Santo. Trata das feridas que o pecado causa, anunciando o Evangelho de Jesus, trazendo pessoas à salvação. Então, o desafio fica aqui. O que é que tu és? Seguidor ou discípulo? Inútil ou útil? O que é que o Senhor vai dizer? Bem está, servo bom e fiel? Ou dirá, como diz na palavra, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus sempre despertou a curiosidade das multidões, irmãos. E para concluir, ele não se impressiona com a quantidade, ele alegra-se com a qualidade daqueles que o seguem. E tal como confrontou a multidão naquele tempo, ele confronta-nos hoje e desafia-nos para sermos mais seguidores, mais do que seguidores, para sermos verdadeiros discípulos. O discipulado exige renúncias, por isso é algo radical. Para ser discípulo de Jesus, nem a família, nem a própria vida, nem o trabalho, nem os bens podem ser mais importantes que Cristo. É necessário estar consciente e preparado para uma renúncia total. E Lucas 14, este texto de hoje, 25 a 35, desafia-nos a reavaliar prioridades e motivações na nossa vida. Ser discípulo de Jesus requer então esta entrega incondicional, a disponibilidade para renunciar a tudo, um compromisso com Cristo e a perseverança na sua obra. Não é uma tarefa fácil, mas é o caminhar de uma vida cheia de significado e propósito, enraizada no amor e na fidelidade a Cristo. Somos então aqui desafiados a ser mais do que seguidores, a sermos discípulos. Qual vai ser a tua decisão? Qual vai ser a minha decisão? Que o Senhor nos abençoe.